Olá, estamos chegando com mais um episódio do podcast TV Tapajoara, eu e Fleury Colares, e hoje nós estamos recebendo aqui como convidados a Josiane Coelho, que é do Comitê de Gestão Colegiado da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes, é um nome maior, depois a gente vai falar o nome todo do comitê, e o delegado Vinícius Lima, e nós vamos conversar aqui sobre um tema que é muito delicado, mas que merece uma discussão mais aprofundada, que a sociedade esteja mais envolvida. Estou me referindo aos crimes de abuso sexual contra criança e adolescente. Vamos agradecer primeiro a sua presença, Josiane. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos do comitê por essa oportunidade, né, de estar aqui. É um espaço que a gente entende como necessário, né? Então, a gente agradece essa oportunidade de falar para a sociedade a nossa preocupação enquanto comitê. Certo. Delegado, muito obrigado pela presença. E eu vou logo começando essa nossa conversa falando sobre quanto tempo, perguntando, aliás, sobre quanto tempo o senhor já está à frente dessa delegacia. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de falar isso nos nossos eventos, que eu e a Josiane estamos juntos em vários eventos da Rede de Proteção, e eu sempre gosto de falar isso, que a Polícia Civil está sempre à disposição da população para, principalmente, ajudar na prevenção aos crimes, né? Eu, respondendo a pergunta, eu estou aqui na cidade, titular da Delegacia Especializada no Atendimento a criança e adolescente há aproximadamente um ano e 7 meses. Tá certo. Que eu estou titular dessa delegacia. Tá certo. Josiane, como coordenadora desse comitê, qual é o seu trabalho, qual é a sua tarefa, conversando com todas essas instituições que fazem parte dessa rede? A nossa atribuição, a nossa finalidade, né, que nós temos dentro do comitê, primeiramente dizer que esse comitê ele foi criado por conta de uma lei federal, né? Nós temos uma lei federal que é 13.431 e o próprio decreto que regulamenta a lei da escuta protegida. E essa lei ela vem organizar o sistema de garantia de direito e lá estabelece qual é o papel do comitê e quem deve compor. Então, aqui no município, né, a gestão municipal através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, constituiu, né, esse comitê, colocando representantes do poder público, da sociedade civil, para compor. Nós temos OAB, nós temos Polícia Civil, Polícia Militar, nós temos movimentos sociais, Conselho da Criança, Conselho de Assistência, qual o papel, né, de acompanhar, de mobilizar, de trabalhar juntamente com um plano de enfrentamento à violência e fazer discussões e debates juntamente por conta dessa demanda. Então, nós temos um encontro mensal, reuniões mensais no município, e que nós estamos já há 2 anos com esse comitê. Eu represento a Secretaria Municipal de Assistência e nós temos o coordenador, né, e nós temos o suplente, que representa a saúde dentro do comitê. E é um trabalho que a gente vem tentando fortalecer ainda mais essa rede que nós temos no município e buscando também os parceiros para que também, juntamente conosco, possa fazer esse enfrentamento a essa temática. Então, nós temos muito trabalho pela frente. Infelizmente, é um assunto que requer uma atenção especial de todos e principalmente da sociedade civil. Delegado Vinícius, o Brasil tem um número de casos estarrecedores com relação a crimes contra criança e adolescente, né? Olhando aqui para o nosso município, né? Qual é o nosso cenário? Olha, o nosso cenário, a gente vem de uma mudança na perspectiva da denúncia e da apuração desses crimes. Porque, antigamente, nós não tínhamos delegacia especializada na cidade de Itaituba. Antigamente era só um delegado que atuava em todos os casos. Então, a apuração e até mesmo a denúncia nesse tipo de caso era difícil. Hoje a gente tem uma estrutura maior na cidade de Itaituba e na região rural. Hoje é muito mais fácil do que antigamente a pessoa que está na região garimpeira, na região rural, ela se deslocar até a cidade
ou então em delegacias que hoje já existe delegacia na região garimpeira de Moraes Almeida, por exemplo. Com a criação de delegacias especializadas, como a DEAN, a Delegacia de Homicídios e a Delegacia da Criança e Adolescente, que atualmente possui em Itaituba, os casos tendem a aumentar e a gente está com a curva lá em cima, porque os casos começaram a aparecer num volume maior. Como a gente tem um delegado responsável, no caso que sou eu, para apurar casos desse tipo, não que apura outros tipos de crime, outras modalidades criminosas que tem na região inteira, nós conseguimos apurar muito mais casos e conseguimos receber muito mais denúncias. Então, o que eu digo desse número? Esse número ele é realmente preocupante, mas ele também possui um lado positivo. Significa que o número de pessoas que estão denunciando é maior, significa que o número de casos que estão expostos é maior, né? É um número muito maior. Então, as pessoas estão tendo coragem de ir lá denunciar e nós temos mais material humano para trabalhar e apurar essas denúncias em loco, o que resulta num número maior. Não significa que os casos estão realmente aumentando, mas sim que eles estão aparecendo. Estão surgindo muito mais denúncias. Exatamente, estão surgindo mais denúncias e a gente tem mais condição de apurá-las. Né? Tá certo. A gente direcionou as duas perguntas iniciais, mas a conversa aqui é um bate-papo, é uma roda de conversas. Vocês podem ficar à vontade para interromper na hora para acrescentar, para interromper na hora que achar. Agora, eu perguntaria novamente ao senhor delegado, o senhor acostumado, o ambiente de polícia é um ambiente mais duro, você trata com delinquentes, mas de repente você recebe casos de crianças que estão em situação, sabe, de vítimas de crime. Como é essa virada de chave? Você atende um caso de um latrocida, atende um caso de homicídio, de um criminoso, de um crime qualquer, e depois tem que atender um caso desse. Então, é uma virada de chave grande. A vantagem da gente ser delegacia especializada é que o atendimento ele é totalmente focado nos crimes contra a criança e adolescente. Hoje o que a gente trabalha, o nosso carro-chefe hoje é os crimes de maus tratos, o crime de estupro de vulnerável, crime de abandono de incapaz, que são o que principal que a nossa delegacia atua. Claro, de vez em quando a gente faz um trabalho na seccional, faz um plantão, está lá apurando os outros crimes. Mas o nosso dia a dia, a nossa delegacia, ela é preparada e estruturada só para atender esses casos. Certo. Aí, como você falou, da virada de chave, né? Lá, como a gente apura uma modalidade criminosa, a gente tem um direcionamento muito melhor para tratar aquele caso. Seja na investigação, seja na hora de ter aquele contato com aquela vítima, a família da vítima que fica completamente desestruturada, porque a maioria dos autores desse crime de estupro de vulnerável está dentro de casa. É alguém da família, é algum tio, um pai, um padrasto. E aquela família ela precisa de um atendimento especial, principalmente depois que o fato acontece. Certo. E a vítima precisa do acolhimento necessário. Então, aquilo que não acontece em uma delegacia especializada, que é o tratamento especial, a não revitimização, o jeito de você fazer as perguntas, né? Claro, por exemplo, eu mesmo não converso com vítimas mulheres. Que a gente tem a escrivã que faz esse trabalho de acolhimento. A gente já tem um ambiente acolhedor já, que é a nossa delegacia especializada. Tem assistente social, psicóloga já nesse primeiro contato então, ou ainda não? Nós estamos na luta. Na luta ainda. Aí é um projeto recente. O que a gente está desenvolvendo junto com o comitê e com a rede de proteção em si é sempre olhar para frente. Nunca regredir. Então a cada ano a gente tem uma conquista nova. A cada ano a gente está lutando por algo. Nossa integração com o Conselho Tutelar já é muito maior. A parceria, o jeito de trabalhar, a parceria com o Ministério Público, com os outros órgãos da rede de proteção, ele é muito maior. Então,
quando a gente faz o trabalho em conjunto, a gente consegue já mirar. A gente está precisando, por exemplo, de espaço para botar assistente social e psicólogo lá. Hoje no estado do Pará, temos o Parapaz, que hoje em outros municípios faz esse trabalho de atendimento à vítima de estupro de vulnerável. Tem a psicóloga, a assistente social que já faz o atendimento lá, no momento que a vítima chega. Nós estamos caminhando para esse passo. Existe um Parapaz que está sendo construído, né? Usina da Paz, né? Que vai funcionar lá também. Funcionar o Parapaz. Isso, uma usina da Paz. Mas a gente não vai esperar ela ficar pronta, né? A gente vai ter o nosso espaço e vamos trazer psicólogos, assistentes sociais para fazer esse primeiro contato, que é de suma importância. Com essa delegacia especializada aqui, vocês estão dando uma resposta muito rápida, então, né? Sim, a gente... Como foi comentado no primeiro momento, o número de denúncias começou a aparecer. E a gente chega assim, e vai se adaptando aos casos, e vai percebendo como que acontece o crime, o que faz para a gente evitar com que ele aconteça, porque o crime, principalmente sexual, deixa eu conversar sobre política criminal e criminologia. Ele é um crime que ele não depende tanto de desigualdade social. Ele não depende se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica. Ele é um crime que ele acontece em todas as margens da sociedade. Não tem muito a ver com classe social. Não tem a ver com classe social, né? Então, ele é um crime que acontece em todo o centro urbano. Ele não depende da pobreza nem da riqueza. Certo. Né? Eu queria comentar com a Josiane, Fleury, desculpa te interromper, mas já interrompendo. Queria comentar com a Josiane essa questão. Nós estamos... aqui a gente na imprensa chega a casos, a gente toma conhecimento, que são casos de cortar o coração. A gente fica muito, muito deprimido, muito abalado. Imagino que vocês também passem por essa mesma situação. Mas eu estava vendo um estudo do Unicef, a pergunta vai em cima disso, somente 10% dos casos, segundo o Unicef, chegam ao conhecimento das autoridades. Sabe? Aqui a gente tem também essa realidade? A subnotificação também é muito grande? Aproveitando a fala do doutor, né? Infelizmente, está chegando mais, mas ainda existe ainda a subnotificação. Infelizmente, até por conta... Porque assim, o município ele é muito grande. Nós temos uma dimensão geográfica né, muito extensa. Então, nós temos localidades que ficam quilômetros e quilômetros de distância, onde eu tenho uma casa aqui, né? Depois de muitos quilômetros, nós temos outra casa, e às vezes a criança fica ali numa situação, ela vai pedir socorro para quem? Né? Aí, muitas das vezes, ela tem um ambiente escolar que pode facilitar essa denúncia, né? Mas temos, infelizmente, a subnotificação, mas a gente está trabalhando para superar isso, né, doutor? A dificuldade geográfica, ela existe, né? Mas existem casos que até você pode ter uma delegacia do lado, que a criança não vai falar, por conta da natureza do crime. Já. Existe fato de que a criança pode até pedir socorro para a própria mãe e a mãe não acreditar na criança e não levar ela na delegacia. A criança ela ter um comportamento diferente na escola, não ter coragem de falar, e os educadores não perceberem, e aquela situação passa batida e fica aquele trauma na criança que ela não revela. Porque é uma situação constrangedora, muito constrangedora para a vítima. E para a família da vítima também. Então, é um sofrimento, né? É um sofrimento que, às vezes, a família da vítima, em vez de querer uma ferida, em vez de querer que aquilo se resolva, tenta esconder. E o nosso papel, nosso foco, por exemplo, em 2025, a gente vai focar muito na prevenção. Palestra em escola, trabalhos perante a sociedade, muito mais do que você esperar o crime chegar e você apurar e prender o infrator, que é também importante. Mas você fazer com que a criança se sinta segura para acionar a rede de proteção. Seja ela a Polícia Civil, seja ela através da Secretaria de Educação nas escolas, seja ela na saúde também, que é muito importante, que hoje no município, a grande parte das denúncias que chegam na nossa delegacia
vem da comunicação da saúde, o hospital vê que está acontecendo alguma coisa. Existe esse treinamento que é muito importante, né? A criança chega lá com alguma infecção e o médico vê, constata que pode ter sido um abuso sexual e notifica o conselho tutelar e notifica a polícia. Isso é muito importante. Inclusive, antes do começar o programa, a gente conversava sobre números, né? O comitê tem números, né? Sim, Como é que chega esses números para vocês? Como nós temos, o próprio Conselho Tutelar faz também o registro estatístico, né? Então, além dos registros da polícia, nós temos também o do Conselho Tutelar. Então, desde 2020, nós fazemos esse levantamento, né? Por exemplo, em 2020, nós tivemos 61 casos de violência sexual. Mas na maioria dos casos são voltados para o grupo feminino. Né? E a faixa etária também é entre 10 a 14 anos, o maior índice, né, desses dados. Em 2022, nós já tivemos 91 casos. Só os que chegam até o Conselho Tutelar, isso que a gente está colocando, né? Aí também nós tivemos 43 casos que envolvem crianças da faixa etária de 0 a 11 anos e também de 12 a 17, com 48 casos. Em 2023, no primeiro semestre, já é um dado da delegacia, da DEACA, nós temos aí 64 casos só no primeiro semestre. Né? Em 2022, tivemos 91. Em 2023, no primeiro semestre, nós tivemos 64, que inclusive o anuário traz justamente os dados de 2023, né, da segurança pública. Em 2024, nós tivemos até setembro 111 casos do Conselho Tutelar. 111 casos. Sendo também temos violência sexual, porque a violência sexual ela tem abuso sexual e tem a exploração sexual. Né? Aí nós tivemos também registro de exploração sexual também junto ao Conselho Tutelar. Também tem casos de negligência, né? Também tem casos de violência, né? Espancamento. Em 2022, nós tivemos, no total de violação de direito, quase 600 registros no Conselho Tutelar, envolvendo maus tratos, abandono, violência psicológica, violência física, abandono. Né? Então, um número muito elevado, né, de crianças tendo seus direitos violados. Vocês, inclusive, têm dados, né, de bairros? Qual é o bairro Sim, mais... a gente consegue identificar. Né, vocês têm sobre incidência por bairro? Sim, por bairro. A gente consegue fazer esse levantamento também. Inclusive, que gerou até um mapa, né, qual é a área mais que tem maior ocorrência. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar em cima dessas áreas, né, tanto da área urbana como na área rural, com base das informações do Conselho Tutelar. E esses números vêm de onde para vocês? Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Eu estava lendo um artigo de um especialista e ele falava sobre crianças que são vítimas de abuso sexual. Eles dizem que uma criança que passa por esse tipo de situação, ela tem a sua vida, a sua infância destroçada e a sua vida também para frente completamente destroçada. E ainda tem alguns agravantes que são crianças que ainda ficam gestantes desse abuso. Quer dizer, aí a situação é um ciclo, muito né? mais... Fora as doenças sexualmente transmissíveis, é uma série de sequelas. Eu atendi crianças que teve que ir para medicamento, passar a ser acompanhada pelo CAPES, porque o abuso, o estupro em si, ele envolve diversas violências. A psicológica, a física, em uma só ação, ela sofre diversas violências, né? Então, é muito sofrimento para uma criança que está em fase de desenvolvimento, né? É tentar lidar com tudo isso. Certo. Delegado, tem casos que acontecem que às vezes nem chega o conhecimento de vocês, né? Porque há vergonha, o constrangimento, né? E qual é a recomendação de vocês para essas pessoas que querem fazer uma denúncia e às vezes ficam, né, sem aquela iniciativa de chegar até a autoridade policial? Olha, o incentivo que a gente aconselha é para que procure um profissional que ela se sinta segura para contar. Principalmente o professor da escola e o coordenador da escola. Ele sempre vai guardar o anonimato daquela denúncia, não espalha para ninguém, não fala. Isso aí vale para o público, né, que está nos assistindo. E vai procurar as autoridades competentes. E
pedir para os pais, principalmente para as mães que estão nos ouvindo, para levar em consideração qualquer tipo de sinal que a criança demonstre, né? E ficar sempre de olho na saúde íntima da criança, no comportamento da criança e principalmente levar em consideração o que a criança fala. Porque na tentativa, às vezes, de proteger um companheiro, acaba descredibilizando a palavra da criança. Só que não custa nada você ir lá e contar isso para a polícia, que a polícia vai apurar o fato. A gente vai apurar aquela situação. Então, a criança que está com medo de falar, procure um profissional da educação, procure um professor, alguém que ela se sinta segura para contar. Ela confie, né? Que ela confie. Alguém, até um amigo. Sim, sim. E essa rede de proteção, principalmente a questão de escola e o pessoal da área médica, é muito importante, né? Porque eles têm contato direto com a criança. E eles vão percebendo, a criança vai dando sinais, né, doutor e Josiane? Sim. Assim, quando a criança é uma criança, às vezes, alegre, que gosta de socializar com os amiguinhos, de repente ela vai ficando mais retraída, mais tímida. Isso é um sinal de que alguma coisa está acontecendo, né? Sim. A gente É preciso, então, palestra para treinar esse pessoal, né? Ontem mesmo, ontem eu estive com várias famílias em uma escola, trabalhando justamente isso. Esse alerta, esse olhar, essa vigilância para que você observe mais, porque se ela não falar, mas o corpo fala. Né? Então, você vai ter hematomas, vai ter alguma mudança ali, né, na dinâmica mesmo da criança, medo, vai ter fobia, mas é algum sinal. Né? Então, é alguma coisa. Se ela não tinha esse comportamento e passou a ter esse comportamento, então, assim, são sinais e sintomas. Né? Então, precisa ter muita atenção com relação a essa mudança de comportamento, que pode ser alguma coisa. Né? Então, esse olhar do cuidador, do responsável, é importante para que a gente consiga proteger. Porque, assim, a gente está falando de vidas, a gente está falando de direitos humanos. Né? Então, essas crianças precisam de atenção e de cuidado. O delegado tocou numa questão que é muito importante a gente trazer luz sobre ela, que é a questão da mãe sempre querer proteger o companheiro, às vezes porque ela tem medo de perdê-lo, ou porque ele é o provedor da família e ela fica com medo também de perder essa assistência financeira. Isso surge muito, aparece muito esses casos, delegado? Muito comum mesmo, que ou a mulher tem uma dependência tanto emocional com aquele parceiro, que faz ele, questiona, a criança vai lá falar com a mãe, conta essa situação, aí para quem que ela vai perguntar? O companheiro, né? Se aquilo é verdade ou não. Aí o caba vai lá e fala para ela, não fiz nada. Aí a palavra de quem ela acredita é a dele, seja por dependência emocional e essa questão financeira, que é muito importante. Tem a questão até de ameaça, né? Sim. Quando ameaça a criança, ou a própria mãe, né? A situação ainda fica pior, porque a gente ainda tem mais outro crime sendo cometido. E isso a gente já vê em outras esferas, até que às vezes a mulher pode até sofrer algum tipo de violência, né? E isso aí já esbarra são diversos fatores, né? Assim, qual é o fator, que determina? Mas são vários fatores. Até cultural mesmo, fator cultural, a naturalização, né? Nós tivemos caso aqui especificamente de Itaituba, nós temos alguns registros, né, de que as famílias precisam, às vezes, sair da cidade para ir trabalhar. Então, a menina fica como responsável familiar para cuidar dos irmãos pequenos. Né? E aqui tem muito isso, né? Acontece muito. Então, ou fica com um avô que já está numa certa idade, às vezes tem dificuldade de garantir toda aquela atenção maior, ou então essa adolescente ela tem que assumir esse papel. Né? E nós tivemos um caso de uma garota de 12 anos que ela achava que ela estava namorando, mas, na verdade, o cara estava abusando dela, porque 12 anos, né, doutor? Ela já se enquadra no crime de estupro de vulnerável, né? E é preciso também conversar com a criança, porque o carinho é diferente da carícia, né? E a criança precisa estar orientada para isso. Justamente, orientação. São várias frentes de trabalho que a gente tem que fazer.
denúncia, incentivar a denúncia, trabalhar na orientação, a trabalhar na formação, trabalhar... E sim, nós temos um trabalho bem vasto para que a gente possa coibir e combater esses crimes. Delegado, recentemente ocorreram um caso de abuso tanto do pai quanto da mãe, numa cidade próxima aqui, não vou nem falar o nome da cidade. Já uma vizinha falou para uma parente da mulher, essa parente da mulher foi que fez a denúncia, né? Mas a polícia, vocês trabalham com sigilo dessas pessoas. Quem acompanhar qualquer abuso, qualquer crime contra criança e adolescente, pode denunciar que não terá o nome revelado. Não, nós temos o 181 da Polícia Civil. Disque 100. Disque 100 também. Que é do governo federal, do Ministério dos Direitos Humanos, né? Isso. Nós temos o telefone da delegacia, da DEACA, da Delegacia Especializada para Criança e Adolescente. Não terá o nome revelado de qualquer maneira, né? A gente não quer saber parentesco, a gente não quer saber nada dessa pessoa. A gente só quer saber daquele fato em si. E de como que a gente vai fazer para até suspeita, né, doutor? Né? Tá havendo uma suspeita, né? É bom falar. É bom falar. Sim. A não ser que seja algo totalmente descabido. Sim. A pessoa, se está suspeitando, vê um comportamento diferente daquela filha do vizinho, vê barulho diferente, suspeito, comportamento, principalmente a questão do comportamento. Gente, a criança muda muito, muito, de uma hora para outra. Ver que a criança não quer mais, ver que a criança fica com uma depressão forte, não tem vontade de mais de nada. Pode ter certeza, pode acionar a polícia, pode acionar os órgãos de proteção, que alguma coisa está acontecendo. E os crimes, aliás, a penalidade para esse tipo de crime está aumentando, né, delegado? Sim. O crime de estupro de vulnerável ele já é um crime hediondo. E a pena dele é muito alta, a pena base dele já é muito alta. Então, por exemplo, se uma pessoa pega a pena mínima dele, a chance dela ir para o regime fechado já é grande. Grande. Sim. Então, e pela característica, recentemente foi aprovada uma lei federal, uma lei que já torna o cadastro das pessoas que cometem esse crime de crime público, de consulta, né? Que já na política criminal, nosso trabalho sempre para aumentar esse tipo de pena. É uma ferramenta a mais, né? Agora, assim, eu estava vendo também alguns artigos sobre isso e nesse estudo aparecem alguns perfis, por exemplo, são meninas dessa faixa etária, que a gente já falou, negras, que é uma incidência muito maior, e pessoas com baixo grau de escolaridade também, né? Famílias onde as pessoas têm baixo grau de escolaridade, né? Mas isso não é uma regra, né? Não varia muito, né? Mas assim, acho que na maior parte, né? Assim, como te fala, que é democrático, porque acontecem vários grupos, né, sociais. Mas as famílias que estão mais vulneráveis, elas estão mais vivem numa situação mais vulneráveis e mais frágeis, né? Sim. Então, assim, mas acontece em todos os ambientes familiares. Mas existe esse recorte. Se a gente for fazer um recorte dos dados, na maioria são famílias que estão ali em situação mais vulneráveis, né, que vivenciam ali, até porque o contexto hoje de família, né, nós temos outra nova configuração de família, né, ou novos arranjos de família também. Então, assim, é uma série de situações que acabam também promovendo, né, essas ocorrências. Tá. Josiane, delegado, nós vamos fazer um breve intervalo, Júnior, vamos trazer o recadinho da Letícia e a seguir a gente volta com essa conversa aqui com a Josiane Coelho, com o delegado Vinícius Lima, da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. É um instante só e já estamos de volta para seguir com essa conversa. Você está assistindo o podcast Tapajoara e lembrando que toda semana teremos um episódio novo, sempre abordando o assunto de interesse da comunidade. E para você não perder nenhum episódio, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curte e comente o que você está achando.
Já estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, o podcast, né? Conversando aqui com a coordenadora do Comitê de Gestão do Colegiado de Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente, o delegado Vinícius Lima, que é o delegado especializado. Que bom que a gente tem uma delegacia especializada aqui, né? Para cuidar desses casos de criança e adolescente, né? Mas eu gostaria de voltar ainda com relação à questão do trabalho do comitê, né? Porque são órgãos que participam desse comitê, é abrangente, já tem uma boa participação. Como é que está hoje? Sim, sim. Inclusive, amanhã nós teremos, né, reunião, amanhã às 9 horas, onde esses membros, né, que como eu coloquei para vocês, que fazem parte, se reúnem. Nós temos... A gente quer avançar e está fortalecendo essa rede do sistema de garantia de direito. E como o doutor colocou, a gente precisa se unir, alinhar, para que essa criança ela não sofra ainda mais nesse movimento que ela faz nessa rede, né? Evitar mais um sofrimento institucional. Então, a lei que cria, a Lei 13.431, ela veio justamente para isso. Olha, atores, vocês precisam alinhar esse fluxo de atendimento, vocês precisam fazer a notificação, vocês precisam evitar, por exemplo, quando a criança chega, ela chegou na escola, fez a revelação, que aquela revelação sirva, né, doutor, para o processo todo, para que ela não seja mais essa história, né? Isso, para não repetir, porque assim, é muito doloroso para essa criança, né? E tem outros entraves também, porque tem ali outros interesses das pessoas que estão no entorno, talvez pode mudar também, né, essa declaração dessa criança. Então, tem muita coisa envolvida. Então, o nosso trabalho é estar trabalhando o fluxograma. Nós fizemos também o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência, foi aprovado pela Câmara Municipal. Esse plano tem diversas propostas de ações que precisam sair do papel, tanto no eixo da atenção, no eixo da prevenção, no eixo da participação, do protagonismo, do eixo da responsabilização, onde entra o sistema de justiça, o sistema de segurança pública. Então, nós temos diversas pautas que precisam, agora em 2025, para que a gente possa, de fato, ser efetivadas, né? Uma delas, inclusive, essa questão da equipe multiprofissional da ADEACA, que é importantíssimo também para a questão do depoimento. Nós temos também o Tribunal de Justiça, que tem profissionais, mas a gente também solicita ampliação, né? Ações junto às escolas, junto às comunidades. Então, são diversas ações que nós estamos dentro desse plano, que foi feito coletivamente dentro do comitê, para que a gente consiga avançar nesse enfrentamento. A criança, por si só, na condição de criança, ela já requer proteção, né? Agora, tem aquelas crianças que ainda têm algum tipo de deficiência. E tem muitas que também sofrem abuso. Quer dizer, é uma situação, assim, olhando do ponto de vista humano, inaceitável. Né? Inaceitável. Existe, né, doutor? Aqui em Itaituba, chegou já para vocês algum caso desse? Já chegou. Já. E é ainda mais difícil, porque às vezes a criança ela tem uma dificuldade, uma deficiência na fala. Porque o crime de estupro de vulnerável, ele tem uma característica diferente dos outros crimes, das outras modalidades criminosas, porque ele é um crime que ele acontece intramuros, né? Que ele acontece dentro de quatro paredes. No ambiente familiar, né? Dentro da casa. Não se existe uma testemunha desse crime. Geralmente, né, 99% dos casos, não existe uma testemunha. O que temos é o autor e a vítima. Só as duas pessoas que sabem o que aconteceu, né? E geralmente, porque uma modalidade de estupro, existem duas modalidades, né? Que é os atos libidinosos e a conjunção carnal, né? Quando tem os atos libidinosos, geralmente não deixa vestígio na perícia. Então, a gente não consegue fazer o exame sexológico e ver o resultado se houve ou não, né? O que diz que o resultado não fala assim, só diz que não tem vestígio. E quando a criança tem uma deficiência na fala, fica muito mais difícil da gente conseguir a prova, porque a palavra da vítima nesses crimes, ela tem um peso muito maior. Então,
É raro, mas essa situação acontece. Tem aquele dito popular que diz que a criança ela não inventa, né, histórias, ela conta aquilo que Sim. aconteceu, o que ela viu, né? Eu acompanhei um caso em outro município que eu trabalhava, o resultado disso foi a gravidez. Então, aí foi que, como a criança também tinha uma deficiência, ela não falou, mas aí, como apareceu, né, foi com o passar do tempo, ela já começou a aparecer, né, um formato. E aí foi percebido que, de fato, tinha acontecido alguma coisa ali. E aí foram, né, atrás e identificaram que ela tinha sido vítima de estupro, né? Então, são situações, e nesse caso, requer outra atenção mais especial do responsável, do cuidador dessa criança ou adolescente. Hoje a gente tem uma tecnologia que trabalha a nosso favor, né? Que hoje a gente tem acesso no nosso Instituto de Perícias ao exame de DNA, que no passado era algo assim Impensável, né? impensável. Para cá, para essa região principalmente. Né? Hoje a gente pode solicitar o exame e o exame é feito. O resultado ele vem, Sim. né? Josiane, e a importância dos conselheiros tutelares nesse trabalho, que os conselheiros estão lá também na ponta, né? Estão no campo. E como está falando de direitos humanos, né, o Conselho Tutelar tem essa atribuição de zelar por esses direitos humanos quando alguém deixa de garantir, quando alguém deixa, né, de proteger. Então, o papel do Conselho Tutelar é isso, né, zelar pelos direitos dessas crianças e adolescentes. Então, assim, é um papel primordial. Hoje eles estão com mais atribuições ainda por conta dos casos que vêm ocorrendo. Se nós pegarmos o estatuto de 10 anos atrás para pegar o de hoje, nós temos muito mais atribuições. Nós temos aí a lei do Henri Borel. Então, é mais uma lei, mais uma ferramenta que já traz para o conselheiro tutelar outras atribuições quando ocorre a violência no espaço intrafamiliar. Então, ele também tem essa missão também, né, doutor? Esse caso do Henri chocou o Brasil inteiro, né? Sim. Que Então, violência contra aquela criança. outras legislações vão e vai sendo agregada ao próprio estatuto, né? Então, eles assumem mais outras atribuições fora o que a sociedade acha que é dever deles, né? O caminho da legislação de proteção à criança e adolescente é seguir o caminho natural que a Lei Maria da Penha seguiu. Ficar cada dia mais rigorosa. E se aprimorando cada vez mais a legislação, né? Exatamente. Sim. E o serviço também. Hoje, o DEAN hoje e DEAN há 10 anos atrás era algo totalmente diferente. A delegacia especializada hoje, que daqui 10 anos também vai ser outro. O serviço também vai ser outro. Sim. E a proteção né? vai ser outra. O caminhar, hoje a gente está engatinhando, porque a lei Borel é muito recente. Mas já foram avanços consideráveis. É um avanço sim. gigantesco. Sim. Hoje a gente tem a possibilidade de a gente fazer inquérito policial de maus tratos. Antigamente se fazia TCO. Hoje é muito mais fácil a gente punir o abandono de capazes, os maus tratos, do que era antigamente. Então, a legislação está avançando, né? E a gente está avançando junto com a legislação. E tem um detalhe também, porque assim, quando acontece normalmente uma situação com uma criança, a determinação até então era que retirasse a criança do espaço familiar e colocasse numa família substituta ou, em último caso, no abrigo, né? Numa instituição de acolhimento. E já é mais outro dano para essa criança também. Né? Então, a lei também traz também mais esse apoio e suporte, porque a criança que sofreu a violência ela vai ter que sair do espaço familiar que ela, onde eu tenho minha base ali, e o agressor está ali. E o agressor permanece no ambiente. Né? Então, também tem toda essa discussão, esse debate com relação a isso. Quer dizer, a criança está sendo punida sim, novamente. Sim. Eu vou ter que sair do meu espaço e ir para outro espaço que eu não conheço, com pessoas desconhecidas, né? E fico ali por um tempo, 6, 2, 1 ano, dependendo do processo, do andamento do processo. Crianças que não são filhas natural do casal, assim, às vezes a mãe já tem um filho e passa a conviver com um parceiro. Essas crianças, elas são mais expostas a esse tipo de crime, são mais suscetíveis a esse tipo de crime, delegado? Sim. O padrasto daquela criança tem que tomar cuidado com a pessoa que você coloca dentro da sua casa. Que você não conhece ela completamente e eu não sei, algum fator... não sei, de criminólogo, de criminologia, e explica
esse número maior do contato do autor seu padrasto. Muito mais. Certo. Eu conversei, nós fizemos aqui na TV Tapajoara, com esses conselheiros que estão atuando agora, nós fizemos uma rodada de entrevistas com todos eles. E normalmente eu perguntava, olha, tu tens alguma vocação, tu tens já um trabalho, tu já cuida de crianças, porque algumas pessoas buscam ser conselheiro por conta de um salário. E está totalmente equivocado quem vai para o conselho pensando nisso, né? O conselho é um trabalho de dedicação, de amor. Agora, me chegou algum relato também que alguns conselheiros estão sofrendo ameaça, não nesse conselho agora, no anterior sofri uma ameaça, que as pessoas, tu vem aqui para destruir a minha família, quer dizer, é uma forma de se proteger e acusar quem está querendo defender os direitos daquela criança, né? Tem situações dessas, né? Nós temos no Brasil, afora, aí, vários municípios, vários conselheiros, né? Sofrendo ameaças. Nós tivemos casos recentes aí de conselheiros que sofreram violência, né? Até homicídio mesmo tivemos, né? Porque ele está ali para zelar, mas ele vai ter esse enfrentamento também com o abusador ou com o agressor, né? Então, porque assim, querendo ou não, a família é uma instituição privada, né? Então, assim, mas quando essa família ela quer um papel de proteção e ela, por alguma situação, ela desprotege, nós, enquanto Estados, temos que entrar. É o nosso papel entrar junto a essa família, né? De trabalhar, de acompanhar, de fazer o que é que tem que ser feito, de acordo com o que é definido, porque a gente não pode, né? A gente tem que fazer o trabalho de orientação, de acompanhamento. A gente, por exemplo, eu, enquanto profissional de serviço social, a gente faz muitas visitas nos ambientes familiares porque há uma necessidade de acompanhar essa família, de dar o suporte, de dar a orientação, mas sabendo que nós, Estado, estamos ali nessa instituição que é privada, né? Então, existe muito isso. Infelizmente, nós estamos, enquanto Estado, entrando muito nos espaços familiares, que não era isso que a gente deseja, na verdade, né? O Ministério Público já recomenda, né, isso a gente já vem acompanhando desde o ano passado isso, um segundo conselho tutelar. Os daqui estão sobrecarregados na sua... acho que essa situação, as demandas, né? Então, é uma ferramenta a mais, é um aparelho a mais para essas regiões que estão mais distantes, né? Mas, assim, a gente sempre tem essa questão do plano. O investimento em políticas sociais, em políticas públicas, também é o caminho, mas há necessidade também de um outro segundo conselho, não é por conta mesmo das ocorrências, não é nem pelo número populacional, mas pela realidade que nós temos hoje. Então, se faz necessário, né? Inclusive, o segundo conselho poderia ser instalado em Moraes Almeida, né? Para acompanhar também os casos que vêm da área garimpeira, né? Moraes hoje tem um número populacional, né, chegando aí a quase 20 mil habitantes, por aí assim. Expressivo, aquela população, né? Daquela região. Então, requer, sim, mais investimento em políticas públicas, né? E esses aparelhos que possam dar suporte também para a delegacia, né? Para a DEACA, para a Polícia Militar. Nós temos delegacia de polícia em Maranhão. Tem, né? Agora, doutor, apesar de ter essa área rural muito grande, por exemplo, distrito de Cripuruzão, a 500 quilômetros daqui, mas a incidência de casos ainda é maior aqui na zona urbana do que na zona rural? Ou como é que está essa relação? Da zona urbana é expressivamente maior. É porque a concentração também... Não quer dizer que não aconteça. Não, mas então... É todo um debate aí, né? A probabilidade de você ter subnotificação também naquela região é muito maior. É aquela pergunta inicial, né? Exatamente. Porque a dificuldade geográfica, ela influencia bastante. Sim. E lá... E conversando, inclusive, com diretores de outras escolas da área rural, eles estão ali perto, né? Eles vivenciam as situações, né? Então, tem escolas aí que a gente já fez um trabalho lá que é gritante as situações. Pois é, eu estava, a gente procurando se informar, e eu estava vendo dados do anuário que coloca Itaituba entre os municípios da Amazônia Legal, assim, no top 5 dos municípios com maior número de casos de abuso contra criança e adolescente. Isso significa que a gente precisa avançar muito nessa proteção. Precisamos. Temos o Mato Grosso, Sorriso, em primeiro lugar. Temos Porto Velho, né, em segundo, Boa Vista, e temos quarto lugar, que é Itaituba, né, nessa posição aí.
É uma preocupação, como a gente já conversou dentro do comitê, e para a gente precisa refletir também sobre esses números, né, do que a gente falou, né, quando ele coloca para a gente, esses números veio da segurança pública, né, do que hoje tudo é informatizado, então a gente consegue tabular, sistematizar essas informações, até para a gente também elaborar políticas públicas. Né, com base nesses números, a gente precisa apresentar propostas, né, aí para a gestão da necessidade de investimento, né, nessas áreas também, na área da cultura, na área do lazer, né, na área da assistência, que cada vez mais, hoje nós estamos com quase 130 mil habitantes. Nós temos crianças e adolescentes, por exemplo, de 0 a 6 anos, nós temos 125 crianças nessa faixa etária, né? Então, assim, há necessidade de mais ampliação. Nós já temos, mas precisamos avançar mais para poder chegar nessas áreas mais distantes, né? Avançar nessa questão das políticas. Agora, delegado, a especializada é aqui, né? É aqui. Mas nós temos outros municípios com as denúncias que nós estamos discutindo aqui também. Chega aqui para vocês também, ou eles vão direto nas delegacias? Aqui nós atendemos a região de Itaituba. Sim. Os outros municípios da região do Tapajós já tem um atendimento da delegacia lá. Mas, claro que existe a comunicação, né? Se o delegado de outro município, por exemplo, Trairão, Novo Progresso, Jacareacanga, tiver um caso sensível e queira o apoio da delegacia especializada, Uma cooperação. Há cooperação. Isso, mas a gente não pode restringir o atendimento à população que está naquela região para ir até Itaituba, para ter que fazer o registro, aquela situação toda. É mais fácil, até porque a questão da competência no processo penal tem que ser respeitada, né? Então, se o fato criminoso aconteceu no município de Trairão, o crime será julgado no município de Trairão. Então, é mais fácil que a investigação se desenvolva no município de Trairão. Chegou para a gente aqui, delegado, a informação de que, com esse fluxo de caminhões chegando e saindo de Miritituba, que adolescentes estariam sendo levadas para a região de Garimpeira. Inclusive, teria sido feita a interceptação de 2 jovens, parece que estavam indo de carona num caminhão para o Garimpo, para a região de Garimpo. Isso chegou ao seu conhecimento? Chegou. Essa é uma operação que a gente desenvolveu em conjunto também com a delegacia de Novo Progresso. Existe... E a gente ficou sabendo dessa informação e a gente foi atrás e descobrimos o paradeiro onde essas pessoas iriam passar, né? Aí conseguimos a interceptação desse caminhão, fizemos o pessoal da delegacia de Novo Progresso fez todo o procedimento criminal. Agora, sobre questão de onde ia, era na região garimpeira. O restante está ainda sob investigação. Ainda está em investigação esse caso? Não é porque existe provavelmente pode existir uma rede por trás, e aí a gente... questão do tráfico, né, de pessoas também, né? As investigações estão acontecendo e a gente, nessa fase, a gente deixa sob sigilo. Pois é. Miritituba, assim, depois que abriram essa rodovia, que os postos se instalaram ali, a informação que a gente tem é que aumentou bastante o número de prostituição, né, envolvendo crianças, adolescentes principalmente, né, Josiane? Você tem esses dados? Assim, não vou associar também, assim, mas assim, são diversos fatores como nós colocamos, né? A questão das vulnerabilidades, a questão da cultural, machismo, relação de poder, então tudo acaba contribuindo, né, para essas ocorrências. E essa questão que ele está colocando, né, foi colocada a prostituição, a exploração sexual, né, que é uma realidade em todo o Brasil, infelizmente, né? Então, assim, Itaituba também não fica fora desse cenário, né? A gente tem uma certa, por conta mesmo, né, da dinâmica da cidade, então isso acaba também promovendo também essa situação, né, da exploração, que a gente sempre fala que a menina não é, ela está sendo explorada, né? Não é que ela está se prostituindo, mas alguém está ganhando com isso, alguém está ganhando financeiramente. Infelizmente, essa região onde tem uma movimentação muito grande de caminhão, não só o porto de Miritituba, mas também
portos espalhados pelo Brasil inteiro, existe esse sim, problema. sim, E às vezes a criança vai, a adolescente vai, claro, sendo explorada, às vezes pela própria família, que não tem condições financeiras e vê aquela criança, aquela adolescente ali como uma forma de ganhar dinheiro. É claro, hoje até donos de estabelecimentos comerciais que atendem aquele caminhoneiro que passa naquela região, ele vê a exploração sexual como um atrativo do estabelecimento dele, uma forma dele mesmo lucrar. E qual que é o plano da Polícia Civil, do comitê? Ação conjunta, principalmente com outros órgãos que possuem uma estrutura fiscalizatória naquela região tão boa quanto a nossa, ou até que é a PRF. A PRF ela desenvolve hoje um trabalho no Brasil inteiro contra a exploração sexual e iremos desenvolver ainda uma ação conjunta, uma operação conjunta para... A gente se espanta muito com aqueles casos da região do Marajó, né? Aquelas crianças que são expostas a essa situação, mas aqui a gente também tem muitos casos, né? Quer dizer, a gente às vezes fica espantado, está acontecendo lá, mas também está acontecendo aqui no nosso meio, né? E às vezes a gente só olha para lá, né? Esquece de cuidar aqui do nosso quintal, como a gente diz, né? Sim. Josiane? Muda o cenário, mas os problemas, né, continuam. Né, a gente tem aqui, né, essas demandas, essas situações. E a gente colocou a preocupação nossa dessa criança, desse adolescente, porque são os direitos violados, né? Aí nós temos aí várias sequelas, várias consequências disso tudo, né? A infância sendo roubada, né? Uma gravidez indesejável, né? O estupro por si, doenças sexualmente. Então, são várias sequelas, até mesmo psíquica também, né? Porque às vezes a criança não consegue dar conta de tudo isso. Então, ela passa também... É um problema de saúde pública. Na verdade, a violência sexual é um problema de saúde pública. E precisa ser tratado como tal, né? Sim. Agora, sim, Fleury. Delegado, o senhor falou em prevenção, né? Para 2025. Palestras. Como é que vocês pretendem fazer isso já? Estamos chegando no final do ano. Como é que vocês pretendem fazer essa campanha, vamos dizer assim? A gente vai reunir junto com o comitê e abordar o tema junto com a Secretaria de Educação para fazer um planejamento das escolas que vão ser atendidas. E mensalmente ou semanalmente nós pretendemos fazer um ciclo de palestras. Vai na escola e diz como que funciona o comitê, a rede de proteção e aborda o tema. O importante é você abordar o tema. É claro, a gente não aborda de uma forma igual a gente aborda aqui na conversa no tema, claro, de uma forma mais lúdica, né? Para a criança ter um entendimento. São estratégias para... precisam ser criadas. Exatamente. Né? A gente não chega... Não, você tem que falar. A gente faz uma forma muito mais educativa. E o foco é nas escolas. O foco é nas escolas, inicialmente nas escolas. E nós temos também dentro da saúde, que é o PSE, né? Então, também é um braço também para trabalhar essa temática junto às escolas, né? Agora, assim, a gente pensando assim, chega a ser insano a gente imaginar que o lar, que deveria ser o local mais seguro para a criança, às vezes é o mais perigoso, né? É triste essa realidade. É uma reflexão que a gente precisa... São dados, né? Nós temos esses dados, a gente tem essa realidade, né? Não é só... Tanto é que o anuário, ele traz os gráficos para a gente, que o recorte é o mesmo. Né? Então, eles pegaram o recorte do Brasil e trouxe qual é a faixa etária, onde é que acontece mais, né? Quem são os agressores... Né? Então, ele traz o recorte, que é dentro do ambiente familiar, o maior índice. Lógico que acontece em outros ambientes, né? Na comunidade, em outros espaços, mas o maior número é dentro do espaço familiar e o agressor é sempre alguém... Porque ele tá ali, ele conquista, ele mantém essa relação, né? Ele conquista essa criança por um período, né? Ganha a confiança dessa criança e depois ele começa a praticar, abusar, né? A abusar essa criança. Fleury, mais alguma coisa? Nós estamos chegando já ao finalzinho do programa. Só para fechar com o delegado Vinícius, né? Desse trabalho que você desenvolve aqui, né?
Com relação aos casos que chegaram para você, só esse ano a gente tem números altos, números que foram solucionados. Como é que está hoje essa... Os casos claro, o número desse ano é um pouco maior que o do ano passado. Até pela dinâmica de trabalho, né? Agora, o índice de solução de casos, ele, ainda bem, ele tem aumentado também em relação ao ano passado. É claro, a frente de trabalho muda, o jeito de você conhecendo a situação, aquilo muda. O jeito de você investigar, ele se desenvolve também. Sim. E é importante dar uma resposta para a população. A população quer ver resultados. Quer ver o infrator na cadeia. É isso que a população quer ver. Porque aquele infrator na cadeia é uma resposta para a sociedade e para quem está cometendo. Né? Principalmente para quem está cometendo. O que faz com que o crime deixe de ser praticado não é a pena sendo maior ou sendo menor. É a certeza da punição. É a sentença. Saiu a sentença. A certeza que você vai ser punido pelaquela prática é aquilo que faz com que o crime deixe de ser praticado. E muitos foram punidos esse ano, né? Sim. A gente tem uma quantidade expressiva de condenações. E pessoas presas preventivamente que estão respondendo o processo detidos. E essa resposta rápida também ela é muito importante, né? Para quem, inclusive, faz a denúncia. Porque, às vezes, a pessoa, eu denunciei, mostrei a situação e nada foi resolvido, eu não vou mais me meter nessa situação. A credibilidade também, né, do processo, né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso episódio de podcast de hoje. E depois de dito tudo isso, depois de falado tudo isso, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, Josiane? Sim. Enquanto comitê, representante do comitê, nós representamos o comitê, deixar que a gente faz um apelo para a sociedade, né? Que a responsabilidade, né, de cuidar, de zelar de nossas crianças e adolescentes é um papel de todos. Então, a gente faz o convite, a gente lança o convite, né, para o responsável, para o cuidador, para uma liderança, enfim, de todos, não só do poder público, mas de toda uma sociedade, que proteger essas crianças é um papel de todos. Então, a gente lança o convite, que a gente possa também, juntos com o comitê, diminuir esses números. A gente quer diminuir muito, a gente quer diminuir esses números, mas, infelizmente, cada dia que a gente vê as estatísticas, né, mais casos chegam até a rede de proteção. O bom que não tivesse, né? Então, a gente quer trabalhar nesse enfrentamento, nesse combate, para que a gente consiga proteger mais crianças e adolescentes. Tá certo. Muito obrigado, Josiane, Obrigada. Do comitê. Já agradecendo também a presença do delegado Vinícius Lima, da DEACA. Delegado, a sua mensagem para a gente finalizar essa roda de conversas aqui. Primeiramente, agradecer o convite por estar participando desse podcast. É muito importante a gente continuar lutando. Sim. E eu deixo aqui, como eu gosto de deixar em todos os eventos, o número da delegacia, né, que é o DDD 91-8561-4148. Todas as mensagens que são dirigidas para lá são anônimas, né? O contato é exclusivamente policial e restrito. Se você souber de alguém que está passando por uma situação de violência, seja ela física, sexual, que envolve criança e adolescente, pode entrar em contato nesse número, deixar lá os dados básicos para a gente apurar a denúncia, que a Polícia Civil ela está à disposição da população. Tá certo. Fleury, mais alguma coisa para... Só agradecer ao delegado Vinícius Lima, né, pela participação, pelas informações passadas, que é importante, que é uma autoridade da especializada aqui em Itaituba, né, e quem a comunidade deve confiar também nesse primeiro contato. E o Josiane Correia do comitê, né, que tem um papel fundamental também nesse processo, e dizer que foi importante a participação dos dois aqui. Nós que agradecemos. Tá certo. Também dizer que o nosso podcast já vai estar disponível hoje a partir das 8h30 da noite, já vai estar no nosso canal no YouTube. Amanhã a gente também exibe um trecho no Focalizando e no sábado a gente exibe o programa na íntegra na TV Tapajoara, antes do nosso programa de esporte que está ali o Senado do outro lado, delegado. Copa Ouro. Pois é, eu sou fã do esporte. Ano passado eu tive a experiência de
esse ano, né? Vi a Copa Ouro pela primeira vez, fiquei feliz. Acompanhei pela TV Tapajoara, inclusive. Opa, muito obrigado pela audiência. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio do podcast de hoje. Até a próxima quinta-feira, quando a gente vai gravar mais um episódio e vai estar sempre disponível no nosso canal do YouTube para vocês. Valeu, até lá. Obrigada.